Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo com os senhores e com as senhoras. Vamos lá resolver a nossa querida revisão aqui para a nossa P4, não é mesmo? Então, dando sequência aqui, conforme eu havia prometido para vocês, vou seguir aqui resolvendo todas as questões dessa lista, e essa lista está muito em concordância com a nossa avaliação de amanhã, tá bom? Então vamos lá fazer primeiro alguns exercícios da frente 1 e depois seguir com alguns exercícios da frente 2, certo? Lembrando que irá cair apenas os capítulos 14 e 15 de ambas as frentes. Vamos lá, continuando. Na questão número 1 aqui dos exercícios da frente 1, ele pede para que a gente calcule o valor da força resultante, né, em cada um dos corpos abaixo. Ok? Então, basta que a gente saiba somar os vetores força, né? Neste primeiro corpo aqui da letra A, ok? Estamos na letra A, eu tenho um vetor F de 8 newtons para a direita e um vetor 6 também de 6 newtons também para a direita, né? Então, o vetor resultante vai ser um vetor para a direita de intensidade 6 mais 8, ou seja, de intensidade 14 newtons. A gente vai precisar relembrar daquela teoria de vetores que a gente viu agora há pouco, certo? Então, vamos lá. Continuando, agora a gente tem, na segunda situação, na letra B, um vetor de 6 newtons para a esquerda e um vetor de 8 newtons para a direita, ok? Então, como é que a gente faz? Bom, qual é o maior? O maior é do lado direito, né? Então, a gente sabe que o vetor resultante vai estar para cá. Vai estar apontando para esse lado. Só que com qual intensidade? Basta que subtraia, né? 8 menos 6, isso vai me dar um vetor resultante para cá de intensidade 2 newtons. Ah, Gustavo, mas e se eu fizer, por exemplo, 6 menos 8? Ia dar menos 2. O que isso significa para mim? Significa que eu errei? Não significa que você errou, tá bom? Significa o seguinte, quando você faz 6 menos 8, você está admitindo que para cá é o lado positivo. Obviamente, para cá é o lado negativo, né? Então, quando o seu vetor deu menos 2, significa que é um vetor de 2, só que apontando para o lado negativo, beleza? Quando você admite que para cá é o positivo, então um de menos 2 vai dar para cá, apontando para o lado negativo, né? É a mesma ideia, ok? Então, não importa como você faça, tá? Basta que subtraia eles. Perfeito. Por fim, a gente chegou aqui na letra C, né? Na qual a gente tem dois vetores para a direita e um para a esquerda. Façamos a soma 2 a 2, tá? Então, vamos somar primeiro esses dois aqui, né? Eu tenho um de 8 para cá e um de 6 para cá. Isso vai me dar um vetor resultante total de 8 mais 6 de 14 para a direita, né? 14 newtons. Só que não podemos esquecer daquele de 24 para cá, para a esquerda, né? Agora, como é que a gente soma um de 14 para a direita com um de 24 para a esquerda? Basta que a gente subtraia um do outro, ok? Se eu subtrair aqui 24 menos 14, isso vai nos dar um vetor resultante de 10 newtons para cá, né? Então, vou só deixar aqui arrumadinho, igual a gente tinha feito antes, que eu apaguei sem querer, beleza? Então, aqui está para nós. Aqui vai dar um de 24 newtons, beleza? Essa é a ideia, dando para a gente um vetor resultante de 10 para a esquerda, 10 newtons. Ok. Agora, chegamos aqui a uma situação, pessoal, peculiar, na qual a gente já tinha visto, né? Quando eu tenho dois vetores ortogonais entre si, tá bom? Não existe nenhuma indicação de que aqui é um ângulo reto, tá bom? É uma falha do desenho, né? Mas, assim, vamos supor, né, que isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Deduzindo que isso seja um ângulo de 90 graus. A gente tem aqui um vetor de 6 e um de 8, né, com as suas origens ligadas. Então, basta que a gente faça um teorema de Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado vai ser quanto? Vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Então, esse vetor resultante ao quadrado vai ser 36 mais 64. Esse R vai ser raiz de 36 mais 64 é 100, né? Resultando que R vale 10
newtons. Então, o vetor resultante vai ter uma intensidade de 10 newtons. E para onde que ele está apontado, Gustavo? Ele está apontado para cá, ó. Fazendo a regra do paralelogramo, ele está bem aqui nesta diagonal. Esse é o nosso vetor resultante. Esse aqui, no caso na letra A, é o resultante, esse aqui é o nosso resultante, e esse aqui é o nosso resultante, tá? Eu chamo de R para dizer que é o vetor resultante da soma, tanto faz como você queira chamar. Chegamos aqui a uma última situação, né? A letra E. Na letra E, basta que a gente some os vetores, usando a regra para soma de vetores com ângulos quaisquer, né? Quando eles fazem um ângulo qualquer entre eles, belezinha? Então, vamos lá. Eu tenho dois vetores de 8 newtons cada um, angulados em 120 graus entre si, tudo bem? O vetor resultante dessa soma, se eu traçar aqui a regra do paralelogramo, vai dar bem aqui, ó. Beleza? Vai dar este vetor aqui. Belezinha? Ah, Gustavo, bom, eu já sei qual que é ele. Esse aqui é o vetor resultante, o vetor R. Vai ser esse daí, mas quanto que ele vale? Bom, para saber quanto ele vale, basta que a gente aplique aqui a regra dos cossenos, né? Chegaremos à conclusão de que R ao quadrado é igual a A, que é um vetor, né, ao quadrado, somado com outro vetor ao quadrado, somado com o produto de 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, substituindo aqui, ó, A, eu vou chamar esse cara aqui de A, pode ser? Esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B, tanto faz quem você chame de A ou B, não muda o resultado, tá bom? Então, vai ficar 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado, somado com 2 vezes 8 vezes 8, vezes cosseno de 120. Bom, pessoal, fiquem tranquilas que na prova vai ser fornecido esse valor pra gente, tá bom? Mas, para aqueles que lembram aí de cabeça, vocês vão, aqueles que estão manjando, né, de círculo trigonométrico, devem se recordar que o cosseno de 120 é menos meio, né? Menos 0,5, beleza? Resolvendo essa parada toda aqui, ó, vai dar 64 mais 64. Aqui a gente tem 2 vezes 8 vezes 8 vezes menos meio. Garanto para vocês que vai dar menos 64, tá bom? Podem fazer com calma aí e chegar à mesma conclusão. Então, R ao quadrado vai dar... Aqui a gente consegue cancelar, né? 64 menos 64, resultando em 64. Então, R é igual a raiz de 64, logo o vetor resultante tem intensidade de 8 newtons. Tudo bem? E é este cara aqui, cuja a sua intensidade é esta. Belezinha, somar vetores? Bem tranquilinhos, né? Então, vamos ler aqui a número 2. Olha só. A número 2 nos diz o seguinte. Sabendo que um veículo está submetido a uma força resultante de 3 newtons e uma velocidade perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com a força, né? De módulo 4 newtons, isso aqui está errado, tá bom? Foi um erro meu de digitação, porque a gente sabe que a gente não mede velocidade em newtons, né? A gente mede velocidade, lembrando que isso aqui é velocidade, né? Deveria ser metro por segundo ou quilômetros por hora, enfim, qualquer outra unidade de medida para velocidade, né? Aí ele pergunta pra gente, qual é o vetor resultante da soma desses dois vetores? Então eu vou desenhar a situação. Eu tenho aqui o veículo, eu tenho um vetor, por exemplo, força de 3 newtons para cá, e um vetor perpendicular, né, fazendo 90 graus, de velocidade igual a 4 metros por segundo. Aqui eu estou corrigindo, tá? Você pode pensar, a primeiro momento, bom, basta eu fazer Pitágoras aqui e tudo resolvido. Beleza, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado e tal, vai dar 5, arrasei. Não, você não arrasou, tá bom? Porque isso aqui é equivalente a eu te perguntar o seguinte, quanto é 2 quilos mais 3 horas? Você consegue resolver essa soma para mim? Quanto é 2 quilogramas mais 3 horas? Beleza? Se você conseguir resolver isso, meu amigo, minha amiga, você está muito perturbado das ideias, né? Porque a gente sabe que não há como somar quilograma com horas, né? Você vai olhar para mim, professor, mas isso não faz sentido, essa pergunta. Eu sei que não faz sentido. E é por isso que a sua resposta dessa número 2 vai ser exatamente essa. Professor, como é que você está me pedindo para somar força com velocidade? Não faz sentido. Pois é.
Exatamente. E é este o objetivo dessa questão. Fazer com que você perceba que não tem como somar vetores que são de naturezas distintas. Então, como é que eu respondo essa? A sua resposta vai ser, escrevendo em palavras, né? Não é possível realizar essa soma, pois não é possível somar vetores de natureza distinta, tá bom? Eu vou poupar aqui a escrita, tá? Mas vocês podem escrever com as suas palavras. Não é possível realizar essa soma, pois não é possível somar vetores de naturezas distintas, tá bom? Seria o mesmo que eu somar 3 quilos mais 2 horas. Como a gente viu, é incoerente, tá bom? Número 3, vamos lá. Qual a força resultante na bola abaixo? Então, a gente tem aqui uma bola, né? Finge que essa bola foi jogada na torcida, tá? Vai lá, o Brasil ganhou medalha de ouro, tá? Nas Olimpíadas. Finge que lá no estádio tinha plateia, tá bom? A gente sabe que por conta da pandemia o público não estava assistindo os jogos, né? Mas supondo que estivesse, aí vamos supor lá que o capitão da equipe, o Daniel Alves, pegou a bola da final do jogo e jogou para a plateia. E no que caiu lá na arquibancada, aquele alvoroço, todo mundo querendo a bola, né, e tal. Aí um puxa para cá, o outro puxa para cá, o outro puxa para cá e o outro puxa para cá. Cada um com essas forças assinaladas aqui pra gente, né? A pergunta é, para onde a bola vai? E com quanto de força? Então, vamos lá. Primeiro, a gente resolve eixo a eixo, tá bom? Eixo a eixo. Então, eu vou resolver primeiro aqui, por escolha própria mesmo, o eixo Y, tá bom? Poderia ter começado pelo X? Poderia, e não ia mudar em nada a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui a bola, tá bom? Desenhando a bola, a gente tem um vetor de 8 newtons para cima e um vetor de 2 newtons para baixo. Com base na questão número 1, você vai chegar à conclusão... Opa, perdão, pessoal, mudei a página ali que não é de vocês aquele conteúdo, tá? Vamos lá. Vocês vão chegar à conclusão que, tendo 8 para cima e 2 para baixo, eu vou ter um vetor resultante de 6 para cima. Concordam? Uai, eu tenho 8 para cima, 2 para baixo, subtraindo, né? Isso dá 6 na direção do maior, ou seja, neste caso é para cima. Uma vez resolvido isso, agora vamos pensar aqui na horizontal, tá bom? Vamos pensar na horizontal, tá? Então, bora lá. Pensando na horizontal, eu tenho 4 para a esquerda e 12 para a direita. Uai, basta que eu subtraia, porque eu tenho vetores na mesma direção, em sentidos opostos, né? Eu tenho isso, vai apontar na direção do maior, né? Nesse caso, vai apontar para cá. Mas com quanto? Eu tenho 12 menos 4, isso me dá um total de 8, né? 8 newtons para cá. E agora, Gustavo? E agora que a gente pode achar o vetor resultante, né? Geometricamente assim, ó. A gente sabe que o vetor resultante é esse. A bola vai sofrer uma ação de uma força naquela direção. Mas com quanto de força? Qual a intensidade dessa força? Uai, vamos resolver. Façamos um Pitágoras, né? R ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 36 mais 64. Beleza? R ao quadrado é igual a 100. Beleza? Portanto, R é igual a raiz de 100. Logo, R vale 10 newtons. Olha só, a bola vai experimentar uma força de 10 newtons naquela direção proposta aqui pra gente em R, tá bom? Beleza? Essa é a ideia dessa questão. Tudo bem? Tomem cuidado porque, olha só, pode ser que apareça mais um vetor aqui, mais um vetor aqui, mais um aqui. Isso não muda em nada o nosso fato, tá bom? Supondo aqui, por uma aleatoriedade, tá? Que tivesse mais um vetor de 3 aqui, sei lá, um de 1 aqui, por exemplo, tá bom? Vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente vai ter que somar aos pares, né? Então, olha só. Vou desenhar a bola. Eu tenho 8 mais 3 para cima, né? Então, na verdade, eu tenho quanto? 11 para cima, né? Agora, para baixo, eu tenho 1 mais 2. Ou seja, eu tenho 3 para baixo. Somando 11 para cima com 3 para baixo, isso vai me dar um resultante de quanto? De 8 para cima. Exatamente, né? 11 menos 3 vai dar só um de 8 para cima. Beleza? Então, basta que a gente faça essa brincadeirinha aqui. Tudo bem? Continuando. Vamos lá então, pessoal.
Vamos lá, seguindo aqui para a próxima. Opa, tá aqui. Número 4. Agora chegamos a uma questão coloridinha, né? Bonitinha. Ele pergunta novamente a força resultante em cada uma das imagens abaixo. Bom, a letra A tá de cara, né? Tá de graça, tá bem de boas. A força resultante só tem uma atuando, então é ela mesma, não tem o que fazer. Beleza? Então é o próprio 4 newtons. E é esse cara aqui. Beleza, só tem uma. A letra B, aí a gente já tem duas, né? Eu tenho uma de 2 para a direita e uma de 4 para a esquerda. Basta que eu faça o quê? Subtraia os vetores. Então, o vetor resultante, que eu vou apontar de vermelho aqui, vai dar um nesta direção. Com quanto de intensidade? Vai dar um nessa direção, né? 4 menos 2, 2 newtons. Ok? Agora aqui na letra C, perdão, a gente vai resolver um teorema de Pitágoras, né? A gente tem aqui, ó, basta que eu faça a regra do paralelogramo, né? Eu vou traçar aqui as retas paralelas. Isso vai me dar um vetor resultante apontando bem para cá. Opa, aqui eu vou fazer de azul para diferenciar. O vetor resultante vai ser esse cara. E quanto vale ele? Vale o seguinte, vamos fazer o teorema de Pitágoras. R quadrado, 3 quadrado, mais 4 quadrado. R quadrado é igual a 9 mais 16. R é igual a raiz de 25, portanto, R vale quanto? 5 newtons. Tá aqui. Chegamos à conclusão. Beleza? E por fim, a letra D. Olha só, temos dois vetores iguais a 3 newtons angulados em 120 graus. Olha que maravilha. Usamos a regra dos paralelogramas, né? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes cosseno de alfa, que o alfa nesse caso vale 120, né? Então, r ao quadrado vai ficar a é 3. O outro vetor, o b, também vale 3, né? Mais 2 vezes 3 vezes 3, colocando aqui, vezes o cosseno de 120, que a gente já viu anteriormente, que vale menos meio, né? Resolvendo essa parada aqui, vai ficar 9 mais 9. Esta parte toda você pode conferir, mas também vai dar 9, tá bom? Só que negativo. 9 mais 9, 18. Menos 9, isso dá 9. Então, R vai ser a raiz de 9, portanto, R dá 3 newtons. Para onde, Gustavo? Ora, apontando bem para cá, ó, traçando aqui o paralelogramo, ele vai dar apontando bem para cá. Ok? Este aqui é o nosso vetor, e com intensidade de 3 newtons. Maravilha, maravilha, maravilha. Chegamos aqui à metade da frente 1. Bora lá, bora lá. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Agora é uma questão de transmissão de movimento circular uniforme, né? Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B por meio de uma correia P, ok? Então, ele está dizendo o seguinte para a gente, ó. A coroa A, essa, conecta-se à catraca B por meio de uma corrente, que está aqui assinalada para a gente, uma corrente P, beleza? Por sua vez, B é ligada à roda traseira, beleza? R, girando com ela. Se elas giram juntas, elas estão dividindo o mesmo eixo, né? É como se tivesse um parafuso aqui, ó, entrando na sua tela, beleza? E quando a catraca de trás roda, a roda também roda junto, beleza? Ok, nessas condições, o que a gente consegue afirmar quanto às velocidades angulares? Bom, pessoal, vocês vão lembrar comigo da revisão que a gente fez em sala, que toda vez que eu tenho catracas associadas de modo que elas dividem o mesmo eixo, né, que elas têm um eixo comum, beleza? Como é o caso aqui de R e de B, elas têm o mesmo eixo, tá bom? Quando isso acontecer, a gente consegue afirmar que a velocidade angular das duas é igual. Então, a gente já sabe que WB, ou seja, ômega B, tem que ser igual a ômega R. Tudo bem? Mas isso não garante que a velocidade angular de B tem que ser igual a de A, porque elas estão ligadas por corrente, né? Se elas estão ligadas por corrente, a gente sabe que a única coisa que é igual delas com toda certeza é a velocidade linear. Beleza? Não sabemos muita coisa assim diretamente da velocidade angular.
Ó, com base nisso, a gente já elimina algumas alternativas, ó. A gente sabe que angular de B tem que ser igual a de R, certo? Tá aqui, ó. Angular de B tem que ser igual a de R, ó. Então, a gente já elimina essa daqui. Por quê? Porque ela diz que B é menor que R, essa daqui também e essa daqui também. Resultando só na C e só na A pra gente poder marcar, né? Beleza? Mas a gente sabe que a velocidade angular de A e de B não são iguais. Então, não pode ser a letra C, tá bom? Não pode ser a letra C. Resultando pra gente, na única alternativa possível, letra A de amor. Ok? Se você quiser comprovar que, de fato, a velocidade angular de A é menor que de B, e de B, por sua vez, é igual a de R, você pode usar essa equação que a gente não comentou na revisão, né? Que é essa daqui, ó. Beleza? Com base nela, a gente conclui isso, tá? Mas por uma questão de tempo, a gente vai seguir aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso. E ela não vai ser útil pra gente nesse momento agora não, a não ser para ter esse entendimento. Beleza? Continuando. As duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário. Sabendo, anti-horário no caso é aqui, né? Nesse sentido, ok? Bom, o sentido não importa pra gente. Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1, então se eu chamar isso aqui, por exemplo, se eu chamar esse cara aqui, esse raio aqui de R1, por exemplo, esse aqui é o dobro, né? Ou seja, 2R1, tudo bem? É o dobro, beleza? Marque a alternativa que mostra a relação entre as frequências. Bom, quando a gente tem coisas ligadas por corrente, a gente chega à conclusão de que a gente chega a duas conclusões, né? Primeiro que a velocidade linear das duas tem que ser igual. No caso, né, não é A e B, ele chamou de 1 e 2, né? Então, velocidade de 1 linear tem que ser igual à velocidade linear de B. Ok. E daqui a gente consegue tirar outra conclusão também. O raio da polia 1 multiplicado pela frequência da polia 1 tem que ser exatamente igual ao raio da polia 2 multiplicado pela frequência do raio, pela frequência da polia 2. Ok? É aquela que a gente brincou, que é a equação da Rafa, né? Beleza, então vamos lá substituir os valores. R1, no caso, essa polia aqui, é esse R1 aqui, né? Então vai ficar assim, ó. R1 vezes a frequência de 1. R2, pessoal, a gente sabe que R2 vale quanto? Ó? É o dobro de R1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2R1. 2R1 e a frequência 2. Olha que maravilha. Eu tenho R1 dos dois lados. Isso resulta pra gente que F1 é igual a 2F2. Tem alguma alternativa? Se a gente observar bem, tem a alternativa letra E, né? Cuidado que, olha só, a alternativa A, perigosa, né? Parece muito, mas ele inverte, né? Ele coloca que aqui é F2 e aqui é F1, o que é o contrário, beleza? Uma relação importante da gente concluir aqui é a seguinte, ó. A polia 1, ela tem um raio menor, né? Se ela tem um raio menor, reparou que a frequência dela vai ser maior? É o dobro da outra. Então, se ela tem um raio 2 vezes menor, ela vai ter a frequência 2 vezes maior. Essa proporção é válida também, tá bom? Mas só por curiosidade. Vamos lá, número 7. A imagem a seguir mostra duas polias ligadas por uma correia. Marque a alternativa correta, sabendo que o raio da polia 1 é o triplo do raio da polia 2 e que não há deslizamento. Bom, na alternativa A ele diz que a polia 1 possui frequência maior que a polia 2. Pessoal, a gente acabou de concluir na questão anterior que quanto maior o raio, né, menor a frequência. É uma questão de proporção. Se o raio aumenta, a frequência tem que diminuir para ficar igual. Então, se a polia 1 tem um raio nitidamente maior, ela não pode ter a frequência também maior. Ela tem que ter a frequência menor do que a da B. Beleza? Essa é a ideia. Letra B. A velocidade linear da polia 2 é maior que da polia 1? Não. O que a gente conclui quando elas estão ligadas em corrente? Que a velocidade linear de uma tem que ser exatamente igual à velocidade linear da outra. Não tem que ser uma maior também, não. Elas são iguais, tá? Letra C. A velocidade angular das polias é igual? Também não, tá bom? Só existe uma
única possibilidade que a gente conseguiria ver nesse caso da velocidade angular ser igual. Se as duas tivessem o mesmo tamanho, tá? Se elas tivessem o mesmo raio. Como elas não têm, a única coisa que a gente sabe com certeza é que a velocidade linear é igual. Então, se elas têm tamanho diferente, a velocidade angular vai ser diferente, obviamente. A gente sabe que as velocidades angulares elas são iguais direto quando está em eixo comum, tá bom? Eixo comum. Letra D. A frequência da polia 2 é o triplo da frequência da polia 1. Essa é de cara a resposta correta, tá? Por conta daquela relação de proporção que a gente chegou. Mas a gente consegue demonstrar também, tá? Se eu chamar R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2, beleza? Se eu sei que o raio da polia 1 é 3 vezes o raio da polia 2, como a questão me disse aqui, ó, ela me disse, sabendo que o raio da polia 1 é o triplo do raio da polia 2, né? Então, estou colocando aqui, esse aqui é R1, né? Então, vamos lá. R1 é 3 R2. Desculpa, aqui eu errei, aqui é 2, tá? Vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Beleza? Cancelando aqui os dois R's, né? E então a gente conclui que F1 vezes 3 é igual a F2. Ou seja, a frequência 2 é 3 vezes a frequência 1. Ela é o triplo, não é mesmo? Como a gente acabou de concluir aqui, a alternativa letra D. Beleza? Ok. Se ela tem o raio 3 vezes menor, ela vai ter a frequência 3 vezes maior. Beleza? Número 8. Analise as afirmações a seguir sobre polias ligadas por correntes. Na afirmação número 1. Na ligação por corrente, tá? Igual essa imagem aqui. Opa, quando elas estão ligadas por corrente. As polias sempre terão frequências iguais? Não, pessoal, a gente acabou de ver frequências diferentes na questão anterior, né? A gente acabou de fazer um cálculo que mostra duas polias com frequências distintas, né? Beleza? Só vai ser igual se elas tiverem o mesmo tamanho. Se tiver tamanho diferente, a frequência vai ser diferente. Beleza? 2. A velocidade angular das polias ligadas por corrente é igual? Não é verdade. A gente sabe que a velocidade angular de uma só vai ser igual à velocidade angular da outra se elas estiverem ligadas pelo mesmo eixo comum, tá bom? Quando elas estão ligadas por corrente, a única coisa que é igual é a velocidade linear, não a angular, tá bom? Então essa aqui também é falsa, beleza? Número 3, a velocidade linear das polias ligadas por corrente é igual? Bom, a gente acabou de afirmar isso, né? Verdadeiriane. E 4, as razões entre as frequências e os raios das polias ligadas por correntes são iguais? Beleza? E aí, o que vocês acham? As razões entre as frequências e os raios das polias ligadas por correntes são iguais? Vamos pegar o exemplo da questão anterior. Olha só, eu vou voltar aqui, tá bom? Voltando aqui, o que a gente chegou à conclusão? A gente chegou à conclusão, aqui eu vou fazer de azul para destacar, que R1 é R1, tá bom? Perdão, fiz errado, tá? Desculpa, vamos lá. A gente chegou à conclusão que R2 é igual ao próprio R2, beleza? Como está assinalado aqui. Mas a gente sabe que o R1 é o triplo de R2. Guarda essa informação. Aí a gente fez todos os cálculos e concluiu aqui o seguinte, que a frequência 1, ela é igual a mesma, mas que a frequência 2 é o triplo da frequência 1. Então, se eu dividir os raios, olha só, eu vou dividir primeiro o R2 pelo R1, tá? A razão, igual a questão fala. Se eu dividir esse cara por esse cara, vai dar o quê? Vai dar R2 sobre 3R2, certo? Cancela, igual a 1/3. Agora, e se eu dividir a frequência 2 pela frequência 1? A frequência 2 pela frequência 1. Olha só, vai ficar
3F1 é igual a F1. Cancela, cancela, resulta em 3. É igual? 1/3 é igual a 3? Não é verdade. Não é verdade. Pegadinha, né? Difícil essa questão. Nossa, eu garanto para vocês que essa prova, essa avaliação, essa revisão nossa tá infinitamente mais difícil que a prova, tá? Para que vocês possam estar preparados. Se vocês entenderem esse aqui, tá de boinha, tá? Vocês vão pegar a prova relaxado. Vamos lá da sequência. 9. Uma pessoa dispõe de um motor que gira 5.000 rotações por minuto, né? RPM significa rotações por minuto. Então, a cada 1 minuto ela dá 5.000 voltas. E acopla-os usando correias que não escorregam. Beleza? Beleza. Aí ele diz o seguinte, cadê? Considere também que o raio de A é maior que o raio de B, que é maior que o de C. Ou seja, isso aqui é maior que isso, que é maior que isso. Visualmente também é coerente, né? A figura a seguir representa o acoplamento realizado. Aí ele pergunta pra gente, quando acionado o motor, a relação entre as velocidades verificadas nos pontos A, B e C são o quê? Pessoal, uma coisa é certa, a velocidade em cada ponto é o que a gente chama de velocidade linear, tá bom? É o que a gente chama de velocidade linear. Então, quanto vale a velocidade linear daqui, daqui e daqui? Sendo que as três estão ligadas por corrente. Se elas estão ligadas por corrente, a velocidade linear é a mesma. Então, qual é a alternativa que me diz isso? Tcharam! A única é essa daqui. Beleza? Beleza. É essa daqui. Então, a gente já sabe que é a letra B. Mas vamos provar o porquê que essa outra parte aqui é verdadeira. Ora, se elas têm a mesma velocidade, usando a equação da Rafa, quem tem maior raio tem menor frequência, né? Menor quantidade de rotações por minuto. Menor RPM é frequência também, né? Então, quem tem maior raio? Quem tem maior raio é a polia 1, né? Perdão, é a polia 1. Ela tem o maior raio. Quanto maior o raio, menor a frequência, ó. A 3, que é a menorzinha, vai ter a frequência maior. Olha que coincidência. Então, a alternativa B. E por fim, uma bicicleta de transmissão de movimentos, os pedais. Pessoal, essa aqui eu deixei ela como desafio, tá bom? Ela é um pouquinho trabalhosa, tá bom? Deixei só para desafiar vocês, belezinha? Eu posso resolver ela tranquilinho e colocar para vocês lá no Classroom, tá? Mas ela não vai ser tão útil para a gente agora, neste momento, tá? Porque ela vai envolver algumas equações aqui, da qual não vai estar presente na nossa prova. E eu gostaria que vocês focassem no que é importante, tá bom? Estou dizendo que essa questão ela não é importante? Óbvio que não, tá bom? Eu estou dizendo que vale a pena vocês treinarem com ela, tá? Mas só por uma questão de tempo e a gente já treinou com as outras, e como ela é muito extensa, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular ela aqui, tudo bem? Vamos focar na frente 2 então. Bora lá. Questão de termodinâmica, né? Fornece-se 5 calorias de energia sobre a forma de calor a um sistema termodinâmico, enquanto se realiza sobre ele um trabalho de 13 joules. Nessas transformações, a variação de energia interna do sistema é... Então, a gente já precisa relembrar a primeira lei da termodinâmica, né? Que diz o seguinte, Q é igual a W mais delta U. Tudo bem? Q é igual ao trabalho mais delta U. Pessoal, a questão nos diz que é dado para esse cara 5 calorias de calor, na forma de calor aqui, ó. 5 calorias na forma de calor. Então, esse cara aqui vale quanto? Vale 5, beleza? Calorias. Aí ele me diz o seguinte, aí realiza sobre ele um trabalho de 13 joules. Se realiza sobre o cara, quanto vale o trabalho? 13 joules. Só que a gente vai ter que atentar ao sinal. Se o trabalho é realizado sobre o gás, então esse trabalho é negativo. Isso vai dizer o seguinte pra gente. Então, na verdade, vai botar um menos 13 lá. Só que eu posso botar aqui, ó, 5 calorias. E depois aqui, 13 joules.
Não, né? Aqui tá calorias, aqui joules. Não rola. Então, vou converter tudo para joules. Eu sei que uma caloria corresponde a 4,2 joules, de acordo com a informação que o exercício me deu bem aqui, né? O dado aqui, beleza? Se eu pego 5 calorias na forma de calor, quanto que isso vai me dar? Resolvendo, isso aqui vai me dar 21 joules, certo? Então, o calor não vale 5 calorias, na verdade, vale 21 joules. Então, vou colocar aqui, ó, 21 joules positivo tem que ser igual a menos 13, né? Somado com ΔU, porque a gente concluiu que quando o trabalho é realizado sobre o sistema é negativo. Vamos lá. 21, vou isolar, né? Mais 13 é igual a ΔU. Duvido se acertar quanto é 21 mais 13. Tcharam! ΔU vale 34 joules. Olha que maravilha. Resposta correta. Beleza? Sigamos. O EMA. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Se realiza esse trabalho sobre o sistema, sobre ele, significa o quê? Que o trabalho é negativo, né? Então, de 3.000 joules. Em resposta, ele fornece 500 calorias, ok? Então, novamente, joules e calorias. A gente vai ter que fazer a conversão. Vou converter aqui direto, tá? A questão nos fornece o valor de que uma caloria é 4,2 joules. Uma caloria 4,2 joules. Logo, se eu tenho 500 calorias, isso aqui vai dar... Tcharam! Resultando que X vale 2.100 joules. Ok? Em resposta, ele fornece 500 calorias de calor. Se o sistema fornece, ou seja, joga para fora, ele cede 500 calorias, então significa que ele está perdendo, né? Esse calor vai ser negativo. Então, aplicando aqui a primeira lei da termodinâmica, ó, Q mais ΔU, esse Q vai ser menos 2.100, que a gente converteu ali, beleza? O trabalho vai ser 3.000, também negativo, mais ΔU. Resolvendo essa equaçãozinha, né? Mais 3.000 é igual a ΔU. Portanto, esse ΔU vai dar quanto? Menos 2.100 mais 3.000 vai dar 900 joules positivo. Letra C? Maravilha, bora. A figura mostra a variação do volume de um gás ideal na pressão constante de 4 newtons por metro quadrado, em função da temperatura. Sabe-se que durante a transformação do estado de A para B, né, nesse estado aqui de A para B, o gás recebeu uma quantidade de calor igual a 20 joules. Se ele recebeu, o calor é positivo e vale 20 joules. Vou anotar aqui. Ele quer saber o ΔU. Quanto vale esse cara? Pessoal, eu tenho calor, quero saber o ΔU. Qual é a noção mais lógica para a gente? É ir pela primeira lei da termodinâmica, né? Que é igual ao trabalho mais ΔU. Só que detalhe, a gente não tem a informação desse cara aqui, né? Ele ferrou nossa vida. Mas vocês vão lembrar que trabalho pode ser calculado multiplicando a pressão constante vezes a variação do volume. Olha que maravilha. Quanto vale a pressão? De acordo com o enunciado, ó, a pressão aqui vale 4 newtons por metro quadrado. Olha que maravilha. Então, vou colocar aqui, ó, 4 newtons por metro quadrado. E a variação de volume? Ora, eu vou olhar no gráfico. No estado A, o volume era de 1 metro cúbico. Agora, no estado B, o volume vale quanto? 2. Quanto que variou de 1 para 2? Variou 1. Então, esse trabalho vai dar 4 vezes 1, 4 joules. Ah, maravilha, eu já tenho o trabalho. Basta substituir aqui agora. O calor a gente viu que vale mais 20. O trabalho vale 4 mais ΔU. Continuando aqui, isolando o ΔU, né? Vamos chegar à conclusão que ΔU vale 16 joules. Olha que maravilha, a alternativa letra B. Vamos que vamos, let's, bora que bora. Família, olha só.
FATEC, número 4. Um sistema termodinâmico realiza um ciclo ABCA, representado a seguir. Beleza? É um diagrama pressão por volume. Maravilha. Quando eu tenho um diagrama pressão por volume, o trabalho, que é o que ele quer saber, ó, qual que é o trabalho realizado pelo sistema? O trabalho vai ser exatamente igual à área do meu ciclo, né? A área de dentro do ciclo, se for um ciclo fechado, tá bom? Se for um ciclo fechado, então eu vou vir aqui, olha só que beleza. Eu vou calcular essa área aqui. Aí vocês todos são experts em geometria, eu sei disso. Vão lembrar que essa figura aqui é um triângulo. E como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo, que vai ter o mesmo valor do trabalho, se calcula como? Base vezes a altura dividido por 2. Não é mesmo? Olha só quanto vale essa base aqui, família. Essa base vale de 2 até 4. A base vai valer quanto? 2. Beleza? Multiplicado pela altura. Olha essa altura aqui. De 5 até 10. Isso vale 5, né? Tem um intervalo de 5. Não se esqueçam que é 10 a quinta, né? Então vai ficar aqui, ó. 5 vezes 10 a quinta. E tudo isso dividido por 2. Olha só que maravilha. Eu posso vir aqui, cancelar o 2 com 2, né? Resolver, chegando à conclusão que o trabalho vai ficar 5 vezes 10 a quinta joules. Dando pra gente como resposta, tem resposta alternativa, letra C, né? Ok. Pessoal, lembra que eu comentei com vocês que eu coloquei aqui na revisão dilatação, mas não vai cair dilatação. Então, olha só, eu coloquei a questão número 5, vou riscar ela, tá? Simbolizando pra gente que ela não vai cair, que é sobre dilatação. A número 6 também é sobre dilatação, então vou riscar ela também, que não vai cair. A número 7 também é sobre dilatação, então ela não vai cair, tá bom? Vou poupar o tempo de vocês aqui, pra gente não vai precisar responder essa. Vamos para 8, então. Olha só. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal inicialmente a 200 Kelvin? Inicialmente a 200 Kelvin. Para que tanto o seu volume quanto a pressão dupliquem. Então, vou usar aqui a equação geral dos gases perfeitos, né? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Ele me fala que uma certa quantidade de gás tem uma temperatura inicial de 200 Kelvin. Então, a temperatura inicial é 200 Kelvin. Então, eu vou colocar aqui, ó. A pressão inicial a gente não sabe. O volume inicial também não sei. Mas eu sei que a temperatura é 200 Kelvin. Lembrando que tem que sempre estar em Kelvin aqui, tá? Mas ele me fala que ele quer que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Para duplicar o que eu tinha no início, então a pressão final vai ser 2 vezes a pressão inicial, concorda? E o volume final vai ser 2 vezes o volume inicial. Então, colocando aqui, T2. Meu Deus, que maravilha. Eu tenho P1 desse lado, P1 desse lado, V1 desse lado, V1 desse lado. Resultando aqui em 1 sobre 200, que é igual a 2 vezes 2 vai dar 4 sobre T2. Ok? Multiplicando cruzado, teremos que T2 vai valer 4 vezes 200. 800 Kelvin. Maravilha, maravilha. Resposta correta, letra D. Beleza, vamos embora, família. Um gás encontra-se inicialmente a uma temperatura de 150 Celsius e uma pressão de 1,5 atm. Mantendo a pressão constante, seu volume será dobrado se acontecer o quê com a temperatura? Então, bora lá. Usando de novo. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Ele me diz que a pressão vai ser constante, pessoal. A pressão constante, então eu posso vir aqui, ó. Cancela a pressão. É uma transformação isobárica, né? V1, T1, V2, T2. Ele quer que o volume dobre, beleza? O volume dobre. O que tem que acontecer com essa temperatura, sabendo que no início ela era de 150 Celsius? Então, vamos continuar aqui, ó. O volume inicial eu não sei, mas eu sei que a temperatura inicial é 150. Posso botar assim?
Se você achou que sim, que pode colocar, tá enganado, tá enganado. Não posso colocar em Celsius, é sempre em Kelvin. Convertendo 150 Celsius em Kelvin, se eu somar 150 mais 273, isso vai dar pra gente um total de 373, 423, é isso? 423, me corrija se estiver errado. Beleza? Continuando aqui, ele quer que o volume final seja o dobro do volume inicial, né? Seja o dobro do volume inicial. Então, a gente vai chegar à conclusão que esse volume final é 2 vezes V1. Tudo bem? Quanto vale essa temperatura 2? Ok? Então, bora lá. Continuando aqui, eu consigo cancelar V1 com V1, resultando que 1 sobre 423 é igual a 2 sobre T2, certo? Multiplicando cruzado, teremos que T2 é igual a 2 vezes 423, ou seja, resultando em 846 Kelvin. Beleza? Se você observar, não tem 846 Kelvin, tem 846 Celsius. Olha que questão pegadinha, bom pra gente errar. Olha aqui, não vamos marcar. Beleza? Porque tá Celsius, a gente achou Kelvin. Vou precisar converter, beleza? Vou precisar converter. Para a gente converter, eu pego esse 846, perdão, e subtraio 273, beleza? Isso vai me dar quanto? Esse resultado vai dar 576, agora sim, Celsius, ok? 576 Celsius, 573, perdão, né? Eu botei 6 ali, é 3, tá, pessoal? Deixa eu corrigir aqui, tá? É 3, tá bom? Beleza? Resultando em alternativa letra E. E por fim, glória a Deus, vamos lá. 2 mols de um gás ideal encontra-se numa pressão de 2 atm. Eu tenho 2 mols, né? Isso aqui é o meu N, número de mols. Isso aqui é o meu P. E está numa temperatura de 27 Celsius, ou seja, isso aqui é a minha temperatura. Ele quer saber o volume. Ele quer saber, sabendo que o R vale isso. Eu estou transformando o gás? Não estou transformando, eu quero saber como ele está nesse momento. Então vamos lá. P vezes V é igual a N. R vezes T. Quanto vale a pressão? 2 atms. Quanto vale o volume? É o que eu quero saber. Quantos mols eu tenho? 2 mols. Quanto vale o R? 0,08. E quanto vale a temperatura? Vale 27 Celsius. Posso colocar assim? Novamente você vai concluir que não, tá bom? Porque não posso colocar em Celsius, só em Kelvin. 27 Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Ou seja, 2V é igual. Multiplicando tudo isso daqui, ó, você vai chegar à conclusão que isso vai dar quanto? Deixa eu ver aqui de cabeça. 3 vezes 8, 24, 48. É isso. Beleza? 48. Então, V vai valer 48 sobre 2. Portanto, V vale 24 litros. Maravilha, pessoal. Maravilha, maravilha, maravilha. É isso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, tá bom? Qualquer coisa, estou às ordens. Espero que tenha ajudado. E vocês sabem que apesar de qualquer coisa, beleza? Apesar da correria aqui e tudo mais, nossa, desse dia a dia, tudo que eu fiz aqui para vocês foi com total carinho, tá bom? Não falo da boca para fora, vocês sabem que é verdade. Amo vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Uma excelente prova para todos e todas. Valeu, família!